Boa noite, senhores. Hoje, Shiur Tov número 14. Como nós falamos no Shiur passado, trouxemos aqui o Zohar, Parashat Tazria, Yom Shelishi, do Hokli Israel. Lá ele menciona como é importante nós elogiarmos o próximo. E lá, Mechadesh trouxe lá como Hidush, que não somente quando uma pessoa fala Lashon Hara, Hashem não gosta e traz para essa pessoa essas manchas espirituais, Sarat, também tem outros tipos de linguagem que se a pessoa não agir, no caso não elogiar, ou também como traz o Zohar, não repreender quando está ao seu alcance, Boreolam também manda Sarat para essa pessoa. Morav Rabotai, nós trouxemos aqui, vocês estão lembrados, que Boreolam criou essa forma da pessoa sim precisar desse estímulo, desse elogio. Trouxemos uma história como esse jardineiro, vocês lembram? Que ele foi, que faz 20, 30 anos ele trabalhava, ele precisava ouvir. E nós temos que entender que isso em todas as áreas não tem diferença, desde o mais tzadik até o menos tzadik, seja o que for, em todas as áreas, em todos os aspectos. A dona de casa também precisa um estímulo, dizer que o bolo, a comida estava gostoso, como um Rosh Yeshiva, dizer, Rosh Yeshiva até o Rav Shach, isso que ele trouxe, dizer para o Rav Shach, Zetzal Livracha, que o shiur dele na Yeshiva de Ponovitch, para tantos Bachurim, o shiur estava lindo, estava bom, estava perfeito, estava gostoso, o que vocês quiserem, ele dizia que era que nem dizer para o Maishá que a janta estava gostosa. Então, cada um na sua área, e lógico, tem aqui uma coisa impressionante, eu acho que já falamos sobre isso quando nós falamos sobre a série de Shiurim de Chinuch, de educação. Tem um Hatam Sofer aqui, que ele nos explica, como nós falamos que Boreolam criou isso. Muitas vezes, Boreolam, tudo é presente que nós temos. Até mesmo falamos isso, o potencial que nós temos, os talentos que nós temos. E na hora que nós falamos isso, por exemplo, na aula de Tefilá também, Boreolam aguarda para florescer esse potencial, a tua tefilá, a tua reza, para colocar em prática esse talento que ele criou dentro de nós. E o Hatam Sofer chama isso como uma semente. Boreolam colocou uma semente dentro de cada pessoa e pessoa. Então nós, quando estudamos também Shiurim Tefilá, nós falamos, Boreolam está esperando você fazer tefilá. E aí, Bezrat Hashem, esse talento, esse potencial vai florescer. O que eu quero me referir hoje é que nós estamos falando não só de eu fazer tefilá, sim, falo aqui o Hatam Sofer, e sobre isso nós já falamos nas aulas de Chinuch, que Boreolam nos presenteou com sabedoria, com talentos, com tudo, com tesouros dentro de nós. Mas ele tem que florescer. E depende do que, muitas vezes, fala o Hatam Sofer, depende em que o outro venha e te estimule e te elogie. E ele traz uma prova. Está escrito na Torá Shemot 28 Gimel, Neemar, Ve'ata tedaber el kochach melev asher miletiv ruach chokhmah. Am Israel, Boreolam presenteou o Mishkan no tabernáculo e pediu para ser construído por Am Israel. Mas não estudaram arquitetura, engenharia. Tá bom, construíram pirâmides, mas Mishkan era complicado. Então vem Hashem, falou para Moshe Rabbeinu, você vai lá falar com as pessoas, Chachmelev, pessoas sábias em coração, Asher miletiv ruach chokhmah, que eu preenchi sabedoria, inteligência. Fala o Hatam Sofer, Boreolam criou dentro de cada um uma semente. Se não vier o outro estimular e regar isso com estímulo, com força, a semente pode ser a melhor possível. O que vai acontecer com a semente?
morre, estraga, apodrece e não cresce. Lo aleno, lo aleno. Quer dizer, nós podemos entender, imagina a responsabilidade de nós como pais, como pessoas, como morim, como morot, em saber captar essa semente dentro de cada um como havruta e deixar de estimular ou elogiar, vai ficar lá até 120 anos. Então fala que o Hatam Sofer, e não é essa mensagem que a Hashem falou para Moshe Rabbeinu. Ao contrário, a mensagem foi: Ve'ata tedaber el kol chachmei lev. Vai lá e fala para essas pessoas. O que você vai falar para essas pessoas? Asher mileti ruach chokhmah, que eu coloquei neles sabedoria. Ze be'atzmo adibur tedaber ve'todiyam she'em meleim ruach chokhmah. Fala o Hatam Sofer, avisa eles que eles são inteligentes, que eles têm potencial e talento. Ve'asubik de Aaron, podem fazer as roupas de Aaron e dos Kohanim. Precisa da tua fala para pôr em prática o potencial do próximo. Kishorim ve kishronot, kochot ve echolot. Mas se ninguém chega, ninguém fala nada, tchau, fica aí, nirkav lo ba'adama velo tzietz uperot. Se apodrece e não sai frutos dessa árvore. Shem Yishmor. Olha a responsabilidade que nós temos. Quer dizer, realmente, se eu tenho influência em poder com o próximo, acho que eu vou prestar contas. Quer dizer, não é só, a gente conhece o Rav Zusha, né, que vão chegar para a pessoa e vão falar: por que você não foi Yosef? Né? Vão te cobrar, se estava na tua mão, em outro pôr esse potencial na prática, por que você não falou? Eu gosto de repetir uma história do Rav Lechem Shevó, avô do Rav Eliashib, Zecher Levrachá. Vai, 1900, em torno de 1900. Ele fez o livro chamado Lechem Shevó, contemporâneo do Ben Ish Chai. No Iraque, ele morava em Jerusalém. Foram dizer a ele que o Ben Ish Chai adorou o livro dele. Adorou. A tal ponto que Ben Ish Chai dançava com o livro dele como Sefer Torah, como Simchat Torah. Dançava com ele. Primeiro impacto do Rav Lechem Shevó, quando viu isso, uau! Mas depois começou a chorar. Falou: Ribono shel olam, ninguém entendia, choro. Estão te falando que Ben Ish Chai dança com teu livro aqui em cima, que nem um Sefer Torah, Simchat Torah, de tão lindo que ele achou a tua obra. Você está começando a chorar? Então ele falou: eu vou responder para vocês por quê. Abram a porta daquele quarto. Abriram e viram sobre uma mesa um monte de folhas empilhadas. Um monte. Se eu soubesse que faz diferença, principalmente o Ben Ish Chai gosta como eu escrevo, o que eu coloco, tudo isso aí ia ser obras também. Só que elas estão paradas e não saíram befol, não saíram na prática, publicadas. Chorando. Então, só no Rav Lechem Shevó, avô do Rav Eliashib, gigante era. Ah, precisa de estímulo? Sim! Não estou dizendo que um jardineiro não precisa, mas o Rav Lechem Shevó também. Nós trouxemos um livro Maalat Haverenu, uma história que saiu no Yated Ne'eman faz muitos anos atrás. Uma história muito chocante e até triste, mas o legado é impressionante, que é o principal, sim. De um jovem, Baruch Hashem, muito atzlachá, mas era muito jovem, na Yeshiva Ktaná, foi para a Yeshiva superior, Gedolá, Lo alenu e lo alechem, começou a sentir dores. Hashem Yishmor, no final das contas, descobriram que era aquela doença triste. Tentaram fazer de tudo, só que os médicos falaram com os pais que Bemet faziam tudo, não ia. Neshama especial,
Hashem queria ela. Então Hashem queria chamar essa Neshama para ele, do lado dele, próximo dele. Esse garoto, de tão especial que ele era, acatou me'ahavá, ele acatou com amor esse decreto. Os pais, logicamente, Hashem Yishmor, longe de toda a Israel, muito tristes, e o garoto, ele que dava força. Isso está no livro Malat Havreinu, página 46. Ele dava força, o garoto, para os pais. Chegou uma hora crítica, Caniré, no final. Aí o garoto pediu um pedido especial e os pais falaram, vamos acatar o que você pediu, vai. Qual foi o pedido? Eu não quero expedim. Eu não quero, na hora que Lo Alenu Velo Alechem falecer, não querem que falem discurso de lamentações, elogios, o que, como chama? Tem um nome específico. Fúnebre, discurso fúnebre. Mas não vamos discutir aqui por isso, Lo Alenu. Lemaase, o pai não entendeu. Você esse é o teu pedido. A não ser, eu quero sim, que só um moré específico, o professor da segunda série, só ele pode falar. E o pai nem lembrava, moré, fulano do Shiur Bet, da segunda série. O garoto já era... Bom, esse é o pedido. Acatou. E entregou um papel para o pai. É isso aqui, se entrega para esse moré. Tá bom. O pai fechou o papel, nem leu o que estava escrito, fechou e Lo Alenu Velo Alechem aconteceu. O pai não entendia, mas é o pedido. Ligou para o moré. Já tinha passado 15, 20 anos, o moré até lembrar e lembrou. E recebeu essa notícia amarga. O moré super triste, ficou muito triste. E aí o pai falou, nós estamos te pedindo um pedido dele. Pedido dele? Ele lembra de mim? Sim. Lembra de mim? E ele pediu para o moré dizer palavras na hora da levaiá. O moré não entendeu, falou, Ribono Shelom, vão estar cheios de Gedolim, cheios de gigantes, Talmidei Chachamim, Rashei Shivot, Am Yisrael Kadosh, vai lá, cheio de Rabanim. Ele falou, não, ele só queria você. Não estou entendendo. Então, que horas é a levaiá? O enterro, exemplo, 5 da tarde, o moré chegou lá, na casa, queria sair da casa do garoto, chegou 2, 3 horas antes. Aí o pai viu o moré. E outra vez, consolou, chorando junto, mas não entendia. Falou, eu não estou entendendo, mamacho não estou entendendo. Aí ele falou, olha, eu também não entendo, mas é o último pedido dele. E ele mandou entregar isso para você. Quando ele olhou o moré, a carta, falou, agora acho que entendo. Bom, ele olhou e ele explicou para o pai. Explicou o seguinte, eu peguei uma classe super difícil, essa segunda série. De tão difícil, porque cada um observava os defeitos dos outros, já com uma concorrência nessa classe. Balagan, não dá para dar aula. Um apontava os defeitos dos outros, em vez de Malat Haverenu, os defeitos dos outros. Não dá para dar aula. Um dia, 2 dias, até que achei uma solução. Baruch Hashem, Boreolam me iluminou. À noite cheguei, eu preciso mudar esse comportamento dessa classe. Mausi, o que a gente faz? Ele teve uma ideia. São 15, 20 alunos. Ele chegou e falou, vamos fazer uma coisa. Eu vou pegar 15 folhas brancas, escrever o nome de cada aluno. Vou chegar no dia seguinte e vou distribuir, certo?
para cada aluno, uma folha com o nome do companheiro, não de si, do companheiro, certo? E essa folha vai rodar em toda a Kitá, só que eu vou pedir para cada um colocar uma qualidade positiva do próximo, de quem, dessa folha, do nome dessa folha. Entenderam a patente que ele vai fazer? Vai distribuir, lógico, o próprio não, cada um vai pegar a folha do outro e vai escrever. Então, quando eu recebo minha folha, eu vou ver depois 20 características positivas que cada um observa de mim. E assim foi. Ele diz, milagre. O dia seguinte, mudou o comportamento dessa classe. O que aconteceu? Em que cada um observou como o outro, ou os outros, me observam. Eu não posso queimar o filme. Se eles realmente acham que eu sou assim, foram honestos. Então, uau! Então, meu comportamento tem que ser diferente. E Baruch Hashem, assim foi. Mudou da água para o vinho. O pai, ouvindo essa história, falou, agora estou entendendo, porque quando ele me entregou a carta, ele falou para mim, por favor, eu só quero esse moré, e dá essa carta para ele, que se tanto vocês me elogiam, e vocês acham que eu fui mutzlach, tive sucesso, o mérito é por essa carta. E eu guardo comigo, sempre guardei. Assim falou o pai. Bom, deram por esse moré, falou, elogiou tal. Na Shiva diz, na Shiva, os 7 dias de luto, quando vieram os amigos, se encontraram com o moré lá, toda a Kitá até então tinha o papel de cada um, guardado. Impressionante. Morav Rabotai. Se Moré soube usar, impressionante, né? Kal Kadosh, o que se pede é, como nós estamos vendo nessas histórias, é observar, saber observar. Quer dizer, quando você for elogiar, ou for estimular, não é só jogar, lizrok. É observar para conseguir o que? O resultado correto. Não stam. Mesmo nos elogios, às vezes os elogios não são efetivos, porque foi jogado stam, certo? Então vou trazer aqui uma história impressionante que eu vi aqui. Hoje vamos falar algumas histórias que foram uau. Mas antes de falar essas histórias, como eu falei que é em todas as áreas, sim? Como nós falamos, exemplo, aquela história do que nunca atendeu o telefone, que nós falamos no ano passado, daquele aluno que melhorou e nunca atendeu o telefone. Tem uma história em uma área que acho que também falamos sobre ela, é estimular para o outro também o que? Melhorar, certo? Ele se curar. Às vezes a pessoa está mal. Certo? Você injeta ânimo. É um chesed também. Conta uma vez, também a gente escreveu essa história, sobre um rapaz que, Baruch Hashem, se curou daquela doença. E aí ele fez o quê? Uma seudá. Ele fez uma refeição, um agradecimento de Hashem. Ele chamou os amigos, muita gente. E lógico, por educação, ele chamou também o Tzevet, como chama? O grupo médico, equipe médica que cuidou dele. E o doutor fulano. O rapaz falou, agradeceu, se emocionou, Baruch Hashem, e pediu para o doutor dizer algumas palavras. Eu ouvi essa história do Rabbi Biderman, faz muitos anos. Então aí, o doutor se levantou, pediu autorização e falou, querido, Baruch Hashem, que você está saudável,
mas se você me permite, você me agradeceu, mas eu preciso te falar a verdade. O que aconteceu? Na tua mahlaká, na tua área, você, Baruch Hashem, estava lá, mas a situação tua era mais para lá que para cá. E vocês sabem que esse tipo de área tem cortinas. E nós, naquele dia, estamos fazendo uma checando vários doentes. Eu com a equipe de vários médicos. Você me agradeceu dizendo que, Baruch Hashem, eu como médico tratei você de corpo e alma, e você disse aqui que você estava mais para cá, sem força nenhuma, e você ouviu os outros médicos na hora da visita dizer que o fulano que estava se referindo a mim não tinha mais o que fazer e Hashem Yazor, Hashem Ishmor. Acabou. Terminal, tudo lo aleno. E você ouviu da minha boca dizer, não vamos desistir. Dá e dá, até o último respiro, até que nós vamos ter força, vamos fazer de tudo o impossível que está em nosso alcance. E você me agradeceu. Só que eu quero te falar a verdade. Eu não estava me referindo a você. Eu estava me referindo ao vizinho do lado. Morai verabotai, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Você disse que isso te deu força, mesmo por engano, entre aspas. Se Boreolam colocou essa situação aqui não é por engano, mas vocês estão vendo. Imagine se é intencional eu dar força, ânimo ao próximo. Mais ainda, o que não se pode é falhar sem querer. Eu vou trazer uma história real que está escrito no livro Bat Hubach. O professor, ele traz aqui, com 14 anos, hoje ele deve ter muita mais experiência, mas quando eu conheci essa história, ele tinha 14 anos de experiência de dar aula. Ele diz que no final do ano, tem aquela prova com toda a matéria, é uma prova esperada, provão de Kodesh, da Gemara, do Talmud, muitas páginas. E era uma satisfação gigantesca de você saber todo esse Talmud, responder essas perguntas, né? Uma coisa impressionante para todos, né? Tipo, você sente que você fez alguma coisa. Era aquela provão esperado. E diz que era muito interessante, porque ele diz como ele observava como os alunos se preparavam para isso. Era o dia. Demorava 2, 3 horas. Certo? E ele relata aqui que interessante como funcionava. Como todos os lugares, chegava o professor, distribuía as páginas, começou, o que se ouvia somente? Os barulhos das canetas. E ele observando, todo mundo, Baruch Hashem, olhando as perguntas, respondendo. Tinha um aluno chamado Yoni. Esse aluno Yoni não era o melhor da Kitá, mas era muito esforçado. Baruch Hashem, bom aluno, decente. Chegou o Moré olhando todos, de repente ele olha o Yoni, tirando um papelzinho debaixo das perninhas, olhando assim e escrevendo. Como vocês falam? Gewalt. Shema Israel. Ai, 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 ai. O Moré me decepciona, sabe? Dói, eu gosto de você. Aí ele começa, tanto que ele gosta de todos os alunos, mas o Yoni falou, sabe, vou fazer de conta que eu não olho. Então foi uma vez, deixa. Ele guardou, ele olhou, guardou. Bezrat Hashem não vai tirar outra vez.
Passa 1 hora, passa 2, aí ele vê outra vez, tirando a folha. Falei, mas não só porque ele está colando. Eu estou aqui, cara. Você não está vendo que eu estou aqui? Ele está na terceira fila, no canto, mas é um pingo de vergonha na cara. É recíproco o amor, o respeito. Loucura, né? Com a Kavod, o Moré se segurou, não apontou nada, ficou na dele. Aí vieram já começar a entregar as provas. O Moré já não tinha mais dúvida, que já vi algumas vezes, você pegando a folhinha. Então ele falou, eu tenho obrigação realmente, de alguma forma, não sou responsável, como o Rav traz aqui, o Moré não é só em matéria responsável, e sim no ser do Talmid. A formação, a conduta, a ética, tudo. Então eu não posso ficar quieto. O que aconteceu? Chegou agora a vez do Yoni entregar a prova. Chegou o Yoni, entregou a prova. A classe estava no 4º andar, então o Moré falou, Yoni, Yafé, terminei. É possível para você me acompanhar junto comigo na sala dos professores lá embaixo? Nós vamos descendo a escada. Aí o Yoni falou, tá bom, eu desço com o Rav, com o Moré. Desceram. Aí chegou o Moré, me diz uma coisa, como foi o Mifhan? Como foi a prova? Aí o Yoni falou, Rav, eu acho que mamash itzlachti. Eu acho que fui muito bem, fui bem. Você soube responder todas as perguntas? Aí, sim, Rav, eu soube mamash, eu estudei um monte, estudei com meus pais, estudei com meus amigos, mamash, muah. Aí o Moré chega e fala, eu posso fazer algumas perguntas? Da prova? Aí o Moré começou a falar e ele começou, o aluno falou, mas agora, depois de 4 horas respondendo, o Moré que tá bom, pode perguntar. Perguntou 1, 2, tipo ping-pong, e soube responder. Aí o Yoni, esperto, se ligou, tipo com o cabisbaixo, falou, o Moré, Roshedi, o Moré está desconfiando de mim? Certo? Que eu colei na prova? Aí o Moré, olhando perante ele, falou, olha, vou pôr na shulchan, vou pôr na mesa realmente. Eu não acho que você colou. Tenho certeza. Aí o Yoni falou, aí não só isso, me dá o papel que tira do bolso, por favor. Estava ele sozinho, o Yoni dá o papel. Quando ele abre, ele fica o quê? Pasmo, ele fica branco-azul. O que ele vê? A letra dele, do próprio Moré. Escrito aqui, aí ele explica o que era, algumas frases. Que tipo de frase era? O Moré explica que faz alguns meses atrás, como funciona na reunião de pais, tem uma fila de pais para falar com um professor específico. Tem que ter muita paciência, certo? E respeito, e educação, que tem outro pai antes ou depois, tudo, vocês sabem como funciona. Então aí, esse Moré, ele tinha tática boa, ele diz, às vezes eu não posso pegar muito tempo, eu tenho uma fila gigantesca. Então, no caso, lógico, eu começo a elogiar, se preciso dar bronca, eu revisto ela com elogios depois. Mas, Dafka, o pai do Yoni, ele precisaria ouvir coisas boas, e tinha muitas coisas legais, que esforço tal. Então não dava tempo pela fila que tinha. Então eu cheguei e falei para o pai, vou te falar, mas eu vou anotar aqui, para você ler, e por favor, dá essa folha para o Yoni. Escreveu elogios, você se esforça. Kol hakavod, continua assim que você vai ser Gadol Israel, não desista. Vai fundo. Você tem uma grande neshama, uma grande alma.
Falou, Yoni, Rav, esse papel anda comigo. Por que eu estava olhando nessa folha no meio da prova? Porque muitas vezes me vem uma força negativa de desistência. Quando eu não conseguia entender a pergunta ou esquecia, eu posso ou rasgar a prova, desistir, entregar em branco, ficar triste, mas eu abria a folha, olhava isso, vai fundo, não desista. Me dava ânimo para responder. Como ficou a cara do Moré? Então, o Moré fala, há 14 anos, tá, que ele nunca recebeu um shiur, uma aula como essa. Ai, Morai Verabotai, como tem que observar para fazer o chesed. Observar para fazer o chesed no ponto certo, no lugar certo. Traz aqui o Rav Steinman, Zechet Livrachá, gigante geração, perdemos, mas aprendemos coisas gigantes do Rav Steinman, Zechet Livrachá. Uma história aqui, mamash, impressionante. Você vê que são gigantes porque souberam também observar. Tinha uma conduta com o Rav Steinman em que várias escolas levavam as crianças para serem avaliadas pelos gigantes, como o Rav Steinman. Quem conta essa história é o Rav David Shmueli, que ele diz aqui, eu entendi pela história que ele não mora em Bnei Brak, ele mora fora de Bnei Brak, e ele ia ir para Bnei Brak e deu carona para um moré que pediu carona para Bnei Brak, para participar da levaya do Rav Steinman. Então, esse moré, ele contou para esse Rav David Shmueli a seguinte história, que ele levou uma classe para ser avaliada pelo Rav Steinman, e o Rav Steinman costumava dizer, por que se leva para um, diz assim, que pode influenciar para garotos? Então ele respondia, pela sua humildade, quando um Yehudi Zaken, quando os garotos vão ver que um idoso vai ele está interessado no que estudaram as criancinhas, isso vai zepoel belibam, vai mexer com o coração dessas crianças, quer dizer, uma criança vai dizer, um senhor idoso, um gigante está interessado que eu sei? Isso vai mexer com ele a vida inteira. Então o Rav Steinman talvez tinha esse costume de levar ele até, levar a classe até ele. Bom, esse moré diz que levou a classe dele fora de Bnei Brak até Bnei Brak para o Rav Steinman. Foi muito interessante, Baruch Hashem, o Rav Steinman pergunta e os alunos, mamash, respondiam, estava muito, muito legal, muito bom. E a fé, os alunos saíram, se despediram do Rav, cada um cumprimentou o Rav, ótimo. E a fé, todo mundo sameach, voltaram para o ônibus, cada um dizendo, eu quero ser que nem o Rav Steinman, eu fiquei muito impressionado, e todo mundo falou, bom, temos que estudar muita Torá para ser que nem o Rav Steinman. E o moré ouvindo isso das crianças, e acabou se despedindo, porque esse moré, ele mora em Bnei Brak, e a escola não era em Bnei Brak. Então iria aí o ônibus com o diretor e outro ajudante. Bom, tchau, 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 foram embora as crianças. De repente vem o secretário Rav Steinman correndo até ele, pedindo que o Rav Steinman está perguntando se você pode voltar a falar com ele. Eu no lugar desse moré, Rabotai, que vocês iam pensar, verdade? Shema Israel. Bom, os caras responderam direito, sabe? E agora? Bom, ele sabia que, se o Rav Steinman chamou, voltou para o Rav Steinman. O Rav Steinman falou, não se preocupe, kol hakavod, kita, macho, e a fé. Aí o Rav Steinman perguntou para ele, onde você mora? Ele mora aqui em Bnei Brak, que as crianças já foram, assim, como eles foram? Ele falou, foram com o Menael, com o diretor. E a fé.
Olha o que Rav Steinman pergunta para ele. Sua esposa sabe que você está aqui hoje em Bnei Brak? Sim. Ah, então quer dizer que eu estou te segurando. Então, por favor, volta para sua casa. Não, Rav, não tem problema. O que o Rav quiser, eu estou aqui. Não, tem telefone na minha casa. Então, por favor, antes de eu falar com você, você ligue para sua casa, certo? Para avisar que você está comigo, porque vai que realmente ela sabe realmente que você está aqui em Bnei Brak, que não voltou para a escola. Você vai voltar antes, fazer surpresa, certo? Você não vai ficar que nem todos os dias. Já que você está aqui, aproveita e volta antes. Então ela está te esperando. Liga. Olha que detalhe, né? Liga e dizer que você avisa que você está comigo. Diz o Moré que ligou. Aí o Rav Steinman falou, obrigado que você está dando o teu tempo para mim. Quem conhece o Rav? É assim. Aí o Rav Steinman, aí o Moré falou para ele, Rav, é um zehut, é um mérito. Eu estou aqui com o Rav. Aí o Rav Steinman falou, eu posso te pedir 2 pedidos de você? Aí o Moré falou, Naaseh v'nishma. Que o Rav pedir, eu vou atender. O Rav riu, falou, eu vi 2 crianças que agora você trouxe, quando eu perguntei. Eu perguntei A e perguntei B. Aí ele lembrou quais eram essas 2 crianças. Elas responderam perfeitamente bem. Você sabe? Sei. Aí o Rav falou para eles, olha, aguarda aqui. Voltou para o quarto dele, pegou uma nota, na época 200 shkalim, e falou para ele o seguinte, eu te peço para você fazer um mivtzah é um concurso, e que faz de alguma forma que essas 2 crianças vençam esse concurso, sem enganar ninguém, de alguma forma inteligente, tá? Sem enganar essas 2 crianças, sem enganar o resto. E você compre vales para essas 2 crianças e sapato para cada criança. Um sapato para cada. Aí ele começou a explicar. Eu quero que você me entenda, não é que eu tenho Ruach HaKodesh, que ele tinha, mas ele falou assim pela sua humildade. Eu não tenho Ruach HaKodesh. Mas, bederech klal, quando as crianças vêm aqui, os pais sabem, elas se vestem com roupa de Shabbat. Quando nós vamos visitar pessoas importantes, que você fala? Capricha na vestimenta. Eles vieram, eu percebi que coitados estavam com o sapato rasgado. Está olhando a pergunta da Guimarães ou está olhando os sapatos rasgados? Observou? Tudo. Então você vai lá, por favor, compra pares de sapato para essas crianças. Aí ele deu uma chamada de atenção. Eu vou te pagar, mas eu te peço você lá sim lev. Sempre você peça. Você é moré, você não é moré. Você trata de criança, você tem que ter atenção. Hare meshalmim lecha, pagam para você prestar atenção. É que nem um piloto de avião que sabe, conhece todos os botões. Se tem um alerta, ele vai saber como agir, certo? E aí ele diz assim, Kol ma shekore letalmid zo achrayut shel harav. Tudo que acontece com o aluno é responsabilidade do moré. Kach matzlichim. Bom, Yafé, ele aceitou. Bikashti berachá leatzlachá ve'amar li lo kashe. Tem mais um segundo pedido. Uau, e agora? Qual é o segundo pedido? Falou, Vesimchara, por favor. Aí o Rav começou a se desculpar, começou a chorar, falou, eu já sou um homem, olha, eu já sou um homem idoso, eu não sei, agora no Yom Adin, eu tenho Pachad Gadol, eu tenho um grande medo, eu não tenho mitzvot.
agora eu tenho um pedido para te fazer. Vai, e eu vou te pagar até, por favor. Eu vou te pagar até mensal, conforme esse pedido que eu vou te fazer. Me deixa te pagar, porque eu vou usufruir do teu tempo particular. Não entendeu nada esse more. O que o Rav quer de mim? Rabotai, outra vez falou na Seven Ishma. Qual era o pedido? Você trouxe toda a Kitá aqui e a fé. Você tem que entender, ele falou, lembra aquela pergunta? Lembro. Shekasher shalim oto barabim, aquele menino que você conhece, quando nós questionamos, ele começou a gaguejar. Animit Hanen, eu peço, por favor, para você, imploro, não, Shelo tivchan oto barabim klal, não avalia ele em público, esse garoto, nunca mais. Ela, rak bichtav ou beechidut, ou faz prova por escrita, ou em particular. Yelet sheloto veu mitbayesh. Essa criança, nós vemos que não foi bom para ela. Ele passou vergonha, gaguejou, ou teve outros. Zedinei nefashot. Perigo de vida. Veyelet sheolea shemitchashvim bo. Depois, se o Yelet, essa criança vai ver que valorizam ele, igdal veitchashev ba'acherim. Ele vai valorizar o quê? O próximo. O Yemench. Ele vai ser que? Pessoa. E se não é mensch, não tem ligdol. Para crescer tem que ser mensch. Mas faz isso bechokhmah. Sem as pessoas perceberem que você faz para ele assim, tal, tal, tal. É muito importante. E eu vou te pagar. Porque talvez você vai ter que fazer uma prova adaptada. Vai ter que corrigir separado, então esse tempo eu te pago. Falou, Chas Shalom, Rav, eu não vou aceitar. Vou fazer isso como Chesed. Aí chegou o Moré chorando e falou para o motorista, que deu carona para o Rav, falou, como pode adquirir, certo, ser responsável pelo próximo e carregar o jugo do outro, a dor do outro, que nem o Rav Steinman. Soube observar. Rabotai, é muito importante observar esse tipo de coisas. Eu preparei outras histórias, vou deixar para o shiur que vem, mas só uma bem curtinha. Existiu um grande Mashgiach, Zechat Libraha, na Yeshiva de Geitzet. Talvez o Moré conheça. Ele chamado Rav Moshe Shvav Zatzal. Mashgiach Yeshiva de Geitzet. Gigante. A história dele é muito interessante. Olha como muda a rota, o caminho do ser humano. Quando alguém mostra um chesed um pelo outro e soube observar. O Rav Moshe Shvav, Zechat Libraha, Mashgiach da Yeshiva de Geitzet, ele nasceu na Alemanha, história bem antiga, estou falando isso antes do Holocausto, da Shoah. Tinha algumas yeshivot na Alemanha, certo? Só que a situação delas era muito difícil. Situação caspi, monetária, era muito difícil. Não tinham nem o que comer, nem dormir, era muito difícil. Então muitas famílias, até não todos eram capazes de ir até estudar. Se era uma família de muitos alunos, de muitos filhos, um ia, outro não tinha condições, é difícil. O Rav Moshe Zatzal, ele pediu para o pai ir para a Yeshiva de Baranovitz, eu acho que era do Rav Hanan Wasserman Zatzal. Foi até lá. O irmão maior dele estudava lá. Ele viu que as condições Gashmim, materiais, físicas lá daquele lugar, alapanim, não conseguia.
Não tinha condições. Não dá. Eu não consigo dormir assim, não consigo... Não dá. Então o irmão Maiá falou para ele, olha, então não é para você, mas agora à noite não dá para você voltar para casa. Então passa essa noite aqui, come aqui, amanhã depois da tefilá, você volta para casa. Era um bahur, era um jovem. Dá para entender? Dava. Só então dorme hoje aqui, suporta isso aqui. Certo? E vai embora. Rabotai, o frio que estava lá era impressionante. Muita neve, muito frio. Eles não tinham o que comer, então eles iam na região para tzadikim, casas de pessoas, comer. Existia uma senhora tzadeket, o que ela conseguia oferecer para os bahurim? Chá quente. Olhem só, quantos tipos de chá nós temos aqui? Então vem aqui a senhora reunir alguns bahurim, e ele foi junto, para tomar chá. Estavam morrendo de frio. Então o que ela fazia? Ela trazia a jarra de chá, chaleira. Só que Rabotai tinha um copo para cada um. Tinha um aí, coitado, estava morrendo de frio, ou seja, precisava esquentar o corpo. Então ele se apressou, pegou a jarra, colocou no copo dele. Só que, sem querer, derrubou o copo. E caiu no pé do vizinho. No copo do vizinho. As senhoras veio correndo para quem caiu o copo no pé. Por favor, me fala o que você quer que eu te faça. Tudo que você me pedir eu vou te fazer, eu quero te salvar. Deve estar queimando o teu pé. Rabotai, olhem só o que esse garoto falou. Falou o seguinte: minha senhora, obrigado, mas eu vou lhe pedir um favor. A senhora vai fazer. Falou, lógico, por favor, fala rápido. O que você quer que eu te atenda, que eu te faça? Teu pé deve estar doendo. Falou, por favor, a senhora prepara a chaleira, pode ser até minha, como chama? Minha dose que vai chegar, proporção, que vai chegar de chá, não dê para mim, dá para esse bahur que derrubou o chá no meu pé. Porque acredito agora que ele vai perder a parte dele. Ele estava morrendo de frio, sim, ele está sofrendo, então Anime Vakesh, não deixa ele com sede, dê para ele. O que ela fez? Correu, preparou um copo especial e deu para ele, para aquele que derrubou. O Rav Moshe Shvaev, quando viu isso, falou, Ribono Shel Olam, Im kach nirid yeshiva, se assim é essa yeshiva aqui, vale a pena eu ficar aqui. Quem ganhou? Todo a Israel com esse mashgiach gigante. Mas por esse Hesed, que cena foi? Foi um ato lindo, impressionante, mas mudou tudo. Uma reviravolta. Da Yeshiva de Gates e de todos os gigantes que saíram. Por quê? Ato bom, Hesed bom, soube observar e milatova. Lola asot cheshbonot, não fazer contas, já falamos sobre isso. Nós viemos para o mundo, como nós falamos no shiur passado, para fazer bem ao próximo. E Bezrat Hashem, shiur que vem, tem mais. Boa noite.